Você já sentiu que o mundo caminha sobre o fio de uma navalha? Que um silêncio tenso precede uma tempestade inevitável? E se eu lhe dissesse que existe um roteiro, escrito há quase 2 milênios numa ilha rochosa, que descreve não apenas o fim, mas o clímax de toda a história humana? Um texto que não fala de um final silencioso, mas de um acerto de contas cósmico, uma purificação através do fogo. O que acontece quando a paciência divina finalmente se esgota? Numa visão que atravessou os séculos, foi mostrado um pergaminho selado. 7 selos, cada um liberando uma faceta do sofrimento humano. A conquista, a guerra, a fome, a morte. Eram os primeiros tremores, os sinais de que a estrutura do mundo começava a ceder. Mas eram apenas o começo. Depois, soaram as trombetas. 7 toques que abalaram os céus e a terra. Fogo misturado com sangue, mares envenenados, estrelas caindo do firmamento e o próprio sol escurecendo. Eram os alarmes divinos, avisos cada vez mais altos de que o tempo das advertências estava chegando ao fim. A humanidade, no entanto, em sua vasta maioria, endureceu o coração. Em vez de se voltar, mergulhou ainda mais fundo em sua própria rebelião. E então o céu se cala. Um silêncio solene e terrível paira sobre a criação. Da presença de Deus saem 7 anjos, segurando não selos ou trombetas, mas 7 taças de ouro. Elas não contêm avisos. Elas contêm a essência pura e concentrada da ira divina. A colheita final da semeadura humana. A primeira taça é derramada sobre a terra. Feridas malignas e dolorosas surgem naqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. A lealdade que prometeram ao sistema do mundo se manifesta em seus próprios corpos, uma corrupção interna que agora floresce para fora. Não há onde se esconder. A segunda taça é derramada sobre o mar, e ele se torna como o sangue de um morto. Toda criatura viva nas águas perece. Os oceanos, berços da vida, tornam-se um túmulo vasto e pútrido, um espelho da morte espiritual que a humanidade escolheu. A terceira taça atinge os rios e as fontes de água doce, e eles também se convertem em sangue. Uma voz ecoa pelo cosmos: Justo és tu, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A própria natureza executa a sentença. A quarta taça é derramada sobre o sol, e seu calor, que antes nutria a vida, torna-se um instrumento de tormento. Os homens são abrasados por um fogo intenso, e mesmo em sua agonia, eles não se arrependem. Em vez disso, blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. A rebelião se recusa a morrer. A quinta taça cai sobre o trono da besta, e o seu reino, construído sobre mentiras, poder e engano, é mergulhado em trevas absolutas. As pessoas, em desespero, mordem as próprias línguas de dor. A escuridão física reflete o vazio espiritual do império que eles mesmos edificaram. A sexta taça seca o grande rio Eufrates, preparando o caminho para um exército vindo do Oriente. Espíritos demoníacos saem para reunir os reis de todo o mundo para a batalha final. O palco está montado no lugar chamado Armagedon. A humanidade, enganada até o fim, se une para lutar sua última e fútil guerra contra o Criador. E então, a sétima e última taça é derramada no ar. Uma grande voz, vinda do trono no templo do céu, declara com finalidade irrefutável: está feito. O universo estremece, relâmpagos, trovões e um terremoto de uma magnitude nunca antes vista. As cidades das nações colapsam, ilhas desaparecem, montanhas são niveladas. A grande Babilônia, o símbolo de todo o sistema corrupto do mundo, é lembrada diante de Deus para receber o cálice do furor de sua ira. A civilização, como a conhecemos, é desfeita. Esta não é uma história sobre o fim de tudo, mas sobre o fim de tudo o que é corrupto, injusto e rebelde. É a demolição necessária
para a construção de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça finalmente habita. Os símbolos são antigos, as visões são aterradoras, mas a mensagem ecoa até hoje. Ela nos força a olhar para além do nosso tempo, para a natureza de nossas escolhas. A profecia não é apenas um mapa do futuro, é um espelho que reflete as consequências eternas das decisões que tomamos agora. E a pergunta que paira, mais pesada que qualquer juízo, não é quando estas coisas acontecerão, mas de que lado da história a sua alma estará?